A gente só sabe bem aquilo que não entende. O senhor, veja, eu, Didi Adorim, hoje em dia, eu queria recordar muito mais coisas que valessem do esquisito e do trivial. Mas não posso. Coisas que se deitaram, esqueci fora do rendimento. O que renovar e ter eu não consigo modo nenhum. Acho que é porque ele estava sempre tão perto demais de mim. E eu gostava demais dele. Na surgida manhã, saímos para a parte final da caminhada. Zé Bebelo certa hora me chamou. Ainda que avante, Zé Bebelo mesmo devia de estar curtindo más e piores, viu que ele amargava a vitória que tinha inventado. Noção dos inimigos nossos que, seja lá por onde, puxavam posse de sua munição e de suas montadas e cargas, socorridos de tudo quanto careciam. Hermógenes quer tomar conta do sertão dos Gerais. Eu tirei liberdade para dizer. Mesmo mais indiretas disse, e isso me realiviou no dizer pouco somente que era só por picardia. Direto disso, Zé Bebelo não me respondeu. Ele pensava as mil coisas. Entanto, nesses cálculos de meditação, ele ligeiro sobrezumbia com os beiços e balangava às esquerda e direita as abas enfunadas do chapéu, e às vezes assoprava sem ser por cansaço de marcha. O que das ideias sobrava era que ele referia. Ainda não entendo. Até agora reconheço. Ele tem tido uma sorte. Sapo sem colarinho, rei gordo. Mas deixa a gente ir e vir, que os ovos e dúzias ele paga. Do Hermógenes discursava. O orçamento do Hermógenes. E de ouvir que a sorte do Hermógenes existia alta, isso me penou, tanto me certificava. Aí fiquei a menos. Nem eu não queria arrilhar Zé Bebelo, mas, para mim, ele estava muito errado. Pelos passos e movimentos, porque gostava prático da guerra, do que provava um muito forte prazer, e por isso não tinha boa razão para um resultado final. Assim achei, espiando o alto céu, que é com as nuvens e os urubus repartido. Deponho de que aquilo me adiantava. E chuvas dadas, derramadas. Aí chegamos no Currais do Padre. O lugar que não tinha curral nenhum, nem padre, só o buritizal com o morador. Mas o ao em redor, em grandes pastos, era o capim melhor milagroso,
que o que deixava de ser provisório rico era o meloso de muito óleo, a não ver uns fios do Santa Luzia Azul e do Duro do Brejo nas baixadas e nos altos com pedregal, o jasmim da serra. De lá vinham saindo renascidos, engordados os nossos cavalos, isto é, os que tinham sido de Medervais e que agora herdávamos. Regozijei. Escolhi um, animal vistoso, celiado, acastanhado murzelo, que bem me pareceu, e dei em erro, porque ele era meio sendeiro e historiento. Daqui veio que o nome que teve foi de Padrim Celorico. Mas o dono do sítio, que não sabia ler nem escrever, assim mesmo possuía um livro capeado em couro que se chamava o Sinclair das Ilhas e que pedi para deletrear nos meus descansos. Foi o primeiro desses que encontrei de romance, porque antes eu só tinha conhecido livros de estudo. Nele achei outras verdades muito extraordinárias. Além de que tudo o que eu tivesse de resolver de minha vida, fui deixando para os seguintes. Dia de ser de chuva, que madrugou tarde, boi nos cinzentos. E os pássaros de passagem precisavam de gritar muitos uns para os outros. Diadurim moderava falar comigo e me ver recolhido em certo vexame receoso eu achei. Já disse ao senhor? Dia a dia ele raiava em formosura, e chuva alta que envinha estava mandando o urubu voar para casa. Os cavalos pastavam com mais pressa. Nunca em todos os meus tempos eu vi inverno tamanho demorado. Era para a espera. Mesmo assim, Zé Bebelo pôs ordem de se ir, porque estávamos quase todos montados em pelo, carecíamos de tocar para o curral Caetano, onde se tinha quantidade grande de arreios guardados. Depois daí, para buscar a munição na Virgem Mãe. Prazo não se perdia. Aos caminhos barrancosos de Sopega, feito torrão de açúcar preto se derretendo empapados. Aos barros fomos, como perdidas criaturas de se rir, se chorar. Mas o senhor sabe o que isso é? Aqueles nossos cavalos não tinham ferraduras. Para mais onde? Aonde os altos bons, o chapadão do Urucuia, em que tanto boi berra. Mas nunca chegamos nem na Virgem Mãe. Afiguro, desde o começo desconfiei de que estávamos em engano. Rumos que eu menos sabia no viável, como a serra que vinha vindo, enquanto para ela eu ia indo em tantos dias, longe lá, de repente os olhos da gente percebem um fio de tremor. Se vê, é um risquinho preto que com léguas andadas vira cinzento e vira azul. Daí, depois, parede de morro se faz. No arquear dali foi que se pegou o primeiro caminho achado para se passar.
Bem baixamos. Os rios estavam sujos em espumas, não havendo a ajuda de Joaquim Beiju, que estava dando para dela se sentir falta. Zé Bebelo, em assarapanto, até os dedos da mão dele não deixavam de se perpassar contando rosário nas tiras da rédea, que andávamos desconhecidos no errado. Disso tarde se soube. Quem que guiava tinha enredado nomes, e em vez da Virgem Mãe, creu de se levar tudo para Virgem da Laje, logo lugar outro, vereda muito longe pro sul, no sítio que tem engenho de pilões. Mas já era tarde. Trovoados dava vento e chuvas que minha língua lambeu. Nelas mais não falo. Mas quando estiou o tempo, de vez não sei se foi melhor, porque bateu de começo a fim dos gerais um calor terrível. Aí, quem sofreu e não morreu, ainda se lembra dele. Esses meses do ar, como que estavam desencontrados. Doenças e doenças. Nosso pessoal, montão deles, pegou a mazelar. Mas isto eu refiro depois. O senhor, já que me ouviu até aqui, vá ouvindo, porque está chegando hora de eu ter que lhe contar as coisas muito estranhas. Quadrante que assim viemos por esses lugares que o nome não se soubesse. Até a estrada de todos os cotovelos. Sertão, se diz. O senhor, querendo procurar, nunca não encontra. De repente, por si, quando a gente não espera, o sertão vem. Mas aonde lá era o sertão churro, o próprio mesmo. Ia fazendo receios, perfazendo indagação. Descemos por umas grotas, no meio de serras de parte-vento e suas mães árvores. O pongo de um ribeirão, o boqueirão de um rio. O Abaeté não era, se bem fosse que parecia, largo rio Abaeté no escalavrado beiras amarelas. Aquele rio fazia uma grande volta acolá clareado com a vista de uns coqueiros. Ali era um lugar longe e bonito, como que me acenava. Mas não endireitamos para ele, porque o rumo determinado era outro, torando desviado muito consoante. E mais maninhava. Topar um vivente é que era mesmo grande raridade. Um homenzinho distante, roçando, lenhando, ou uma mulherzinha afiando a estriga na roca ou tecendo em seu tear de pau na porta de uma choça de Buriti toda. Outro homem quis me vender uma arara mansa, que a qual falava toda palavra que tem á. Outra velha que estava fumando o pito de barro.
Mas ela enrolou a cara no xale, não se ajuizaram os olhos dela. E o gado mesmo vasqueava. Só por pouco acaso um boi ou vaca de solidão, bicho passeado sem dono. Viado sim, vi muitos. Tinha vez que pulavam num sonhoso correndo de corta-campo, tantos, uns 2, uns 3, uns 20, em grupos, mateiros e campeiros. Faltava era o sossego em todo o silêncio. Faltava rastro de fala humana. Aquilo perturbava, me sombreava. Já depois, com a andada de 3 dias, não se percebeu mais ninguém. Isso foi até onde o morro quebrou. Nós estávamos em fundos. Isto é, nos arrampadouros. Tinha uma estrada, aí na subida dela houvesse coisas. Uns galhos de árvores colocadas, ramalhos e jaribaras, forma de sinal para não se passar. Mas esse aviso havia de ser particular para o uso de outros, não para o nosso destino. Não respeitamos de jeito nenhum. Fomos indo. No entrar no Maguapira, se redobrou o achado daquelas ramas verdes que não obedecemos. Eu vim adiante com o Acauã e o Nerso instruindo o caminho. Já estávamos pelas rédeas para outra subida de ladeira, mas aí escutamos o latir de cachorros. Enxergamos um homem no alto da virada, uns homens. Esses estavam com espingardas. Os quantos homens de estranhoso aspecto que agitavam manejosos para voltarmos de onde estávamos. Por certo, não sabiam quem a gente era e pensavam que 3 cavaleiros menos valessem. Mas, entendendo que do caminho não desgarrávamos, começaram a ficar estramontados. Um eu vi que dava ordens, um roceiro brabo arrastando as calças e as esporas. Mas os outros, chusmote deles, eram só mulambos de miséria, quase que não possuíam o respeito de roupas de vestir. Ao menos trapos, nem bem só o esporte de uma tanga esfarrapada, e em lugar da camisa havia espécie de colete de couro de jaguar cacacá. Eram uns 10 a 15. Não consegui sentido no que eles ameaçavam e vi que estavam aperrando as armas. Queriam cobrar a portagem? Andavam arrumando alguma gerimbamba? Não convinha avançar assim por cima deles logo, mas também dar recuada podia ser uma vergonha. Esbarramos neles quase encostados. Íamos esperar o resto do pessoal. E eles ali confrontes,
não explicavam razão nenhuma. Só um disse: "Pode não, pode não." E renuía com a cabeça. O Banclafumém, mesmo quando falava, com uma voz de qualidade diversa, costumada daquela terra de lugar, e os outros renuindo também. "Ah, pode não, pode não." Com o vozeio soturno. Nos tempos antigos, devia de ter sido assim. "Ah, pode não, pode não." Com o vozeio soturno. Nos tempos antigos, devia de ter sido assim. Gente tão incélebres, conforme eu nunca tinha divulgado, nem ouvido dizer na vida. O das esporas foi-se amontar num jumento. Esse era o único animal de sela que ali tinham. Acho que montou para oferecer a gente maior vulto de respeito. Tocava batendo palma de mão na anca do jegue. Veio vindo para primeiro se presenciar. Olhei para todos. Um tinha a barba muito preta e aquele seu zóio permeando. Mesmo em dia de horas tão calorosas, ele estava trajado com uma baeta vermelha comprida, acho que por falta de outra vestimenta prestável. Ver a ver o sacerdote. "E essa gente tem piolho e muquiranas", o Nerso disse contrabaixo. Todos estavam com alguma garantia, que eram lazarinas, bocudas, baludas, garruchas e bacamartes, escopetas e trabucão, peças de armas de outras idades. Quase que cada um era escuro de feições, curtidos muito, mas um escuro com sarro ravo, amarelos de tanto comer só polpa de buriti, e fio que estavam bêbados de beber tanta saeta. Um zambo troncudo segurava somente um cala-boca, mas devia de ser de braço terrível no manobrar aquele cacete. O quanto feioso de dar pena, constado chato e formo do nariz, estragada a boca grande demais em 3. Outro que tinha um foice encabada muito comprido e um porongo pendurado a tiracol por uma embira, cochichava com os restantes uma séria falação, a qual uma espécie de pagelança. Artes vezes ele guinchava, feito demônio gemedeiro. Esse que por nome de Constantino acudia. Todos eles, com seus saquinhos chumbeiros e surrões, e polvorinhos de corno, e armamento tão desgraçado, mesmo assim não tomavam bastante receio de nossos rifles. Para o nosso juízo, eles eram doidos. Como é que, desvaliamento de gente assim, podiam escolher ofício de salteador? Mas não eram. Que o que acontecia era de serem só esses homens repertidos sem salvação naquele recanto lontão do mundo, groteiros de um sertão, os catrumanos daquelas brenhas. O Acauã que explicou. O Acauã sabia deles, que viviam tapados de Deus assim nos ocos. Nem não saíam dos solapos
Segundo refleti, dando cria feito bichos insocavas. Mas por ali deviam de ter suas casas e suas mulheres, seus meninos pequenos. Cafuas levantadas nos barguéis em dobra de serra ou no chão das baixadas, beira de brejo, às vezes formando mesmo arruados. Aí plantavam suas rocinhas, às vezes não tinham gordura nem sal. Tanteei pena deles, grande pena. Como era que podiam parecer homens de exata valentia? Eles mesmos faziam preparo da pólvora que tinham uso, ralando o salitre das lapas, manipulando em panelas, que era uma pólvora preta, fedorenta, que estrondava com espalhafato, enchendo os lugares de fumaceira. E às vezes essa pólvora bruta fazia as armas rebentarem, queimando e matando o atirador. Como era que eles podiam brigar? Conforme podiam viver? E enfim os companheiros apontaram em vinda e subiram a primeira ladeira, aquele tropeado de guerreiros em tão grande número numeroso. Quase eu queria me rir do susto então dos catrumanos. Mas foi não, porque eles não se aluíram do ponto onde estavam, só que olhavam para o chão, calados, acho que porque essa é a forma de declararem seus espantos. O do jegue, Teofrásio, que era quem capitaneava, deu alguma intimação para o da foice. Esse que o dos anjos se chamava, era o falador, e que foi quem veio adiante saudar Zé Bebelo e render explicação. O senhor Uturge, mestre, a gente viemos no graminhar, o senhor Uturge. Ossos e queixos, e aquela voz que o homem guardava nos baixos peitos, era toque nem de se responder em ladainha dos santos, encomendação de mortos reponsório. O senhor Uturge, mestre, não temos costume, que estamos resguardando essas estradas, de não vir ninguém daquela banda, povo do Surucuí, que estão com a doença que pega em todos. O senhor é grande chefe, dando sua placência, o senhor é vossa senhoria, peste bexiga preta, mais povoado da gente é o Pubo, que translada do Brejão, o senhor com os seus passaram perto de lá, o valor distante meia légua, as mulheres ficaram cuidando, a gente viemos no Gramitá, faz 3 dias secar os caminhos. O povo do Sucruiú estão dizendo, nem não estão enterrando mais os defuntos deles. Podem querer vir algum com recado trazendo a doença, e esta é a razão. Veio um querendo pedir auxílios, relatar bobagens, essa mongúncia. Mas teve de voltar, deveras retornou, não demos passagem. Então, com a maldição, a urros, castigo de Deus Jesus, povo de Sucruiú. Gente dura de ruim. O senhor Uturge, mestre, convém desemendar deste lado, não passar no Sucruiú Resprais, bexiga da preta. E aquele homem, o dos anjos, tinha largado a foice no chão, botou o pé em riba e abriu os braços. Depois ficou de mãos postas, acho que estava produzindo algum feitiço com os olhos todos fechados. Ele era magro, da vista da gente não se ter. Os outros deles, devagarosamente, tinham vindo se chegando também. Zé Bebelo, seguro que por não se rir sem caridade, armou o rosto reverso, aquele semblante serioso, e eles desconfiaram. Porque um, que era velhusco e estava com o chapéu de palha corroído nas todas beiras, apareceu com o dinheiro na palma da mão, oferecendo a Zé Bebelo como em paga por perdoamento. Ah, que era um dobrão de preta, antigo do imperador, desses de 960 réis em cunho, mas que na januária por ele dão 2.000 réis.
ainda com senhoriagem de valer até os 10 na capital. Mas Zé Bebelo, com alta cortesia, rejeitou aquele dado dinheiro e o catrumano velho não bem entendeu, pelo que permaneceu um tempo com ele ofertado na mão. Assim os outros não entrediziam palavras que só arregalados espiavam para Zé Bebelo e para a moeda, olhavam como se estivessem prestando conta de suas fortes invejas. O jeito de estremecer deles, às vezes, era de banda, mas aquilo sendo da natureza constante do corpo e não temor, pois quando pegavam receio, iam ficando mais escuros e respiravam com roncado rumor, quietos ali. Que aqueles homens, eu pensei, que nem mansas feras, isto é, que no comum tinham medo pessoal de tudo neste mundo.